Brasil é o terceiro país no mundo em número de infectados pelo novo coronavírus, atrás apenas da Rússia e dos Estados Unidos. São quase 258 mil casos confirmados de Covid-19. 16.941 pessoas já morreram no Brasil. Lembrando que esses números, infelizmente, devem ser maiores por conta da subnotificação tanto de casos como de pessoas que já morreram. O Ministério da Saúde continua sob comando interino do general Eduardo Pazuello. Hoje, a Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro vota a proposta de lockdown, que é o isolamento mais radical, para o estado. O Rio tem quase 27 mil infectados e 2.852 mortes. Além do vírus, a periferia da capital ainda tem que enfrentar as operações policiais. No final de semana, uma ação da PM deixou 13 mortos. E ontem, um adolescente de 14 anos foi ferido a bala dentro de casa em São Gonçalo. João Pedro Matos Pinto brincava em casa, no quintal, à tarde, quando, segundo a família, a polícia entrou no local atirando e atingiu o garoto. Ele foi resgatado pelos próprios policiais, mas sem acompanhamento de alguém da família, que ficou sem qualquer informação, qualquer notícia do garoto. Depois de uma busca por hospitais, o corpo de João Pedro foi localizado hoje de manhã num necrotério. O primo de João, que estava junto com ele dentro de casa durante essa operação, durante tudo isso que aconteceu, ele compartilhou um depoimento em áudio nas redes sociais. E a gente vai ouvir esse depoimento agora. Temos o depoimento? Não temos ainda o depoimento. Vamos voltar daqui a pouquinho, então, com esse depoimento, com esse áudio. Já já a gente ouve, então, o depoimento do primo de João, João Pedro Matos Pinto, que foi assassinado pela Polícia Militar, um jovem, um garoto de 14 anos, no Rio de Janeiro. Daqui a pouquinho a gente ouve esse áudio. Próxima notícia: depois de uma campanha que tomou as redes sociais, o cancelamento do Enem, o Exame Nacional do Ensino Médio, deve ser votado hoje pelo Senado. Apesar da pandemia do coronavírus, o Ministério da Educação insiste em manter o calendário da prova. A expectativa é de que esse calendário seja barrado pelos senadores e, de fato, um Enem com calendário diferente seja agora discutido. Celso de Mello já assistiu às 2 horas de gravação da reunião ministerial, que seria a prova de tentativa de interferência de Jair Bolsonaro na Polícia Federal, conforme denúncia do ex-ministro Sérgio Moro. Ontem, o ministro do Supremo Tribunal Federal, Celso de Mello, informou que vai decidir pela divulgação total ou parcial desse vídeo até sexta-feira, mas que essa decisão pode sair antes. Então, a qualquer momento, a gente vai saber se veremos ou não esse vídeo considerado devastador para o governo Bolsonaro. Última notícia: o Ministério Público Federal recomendou o arquivamento do inquérito proposto por Sérgio Moro para investigar o ex-presidente Lula por crime contra a honra de Jair Bolsonaro. Num discurso, Lula disse que não era possível o Brasil ter o desprazer de ter no governo um miliciano. O ex-ministro da Justiça, Sérgio Moro, baseou o pedido de inquérito na Lei de Segurança Nacional. O procurador Mário Alves Medeiros, que assina essa decisão, escreveu o seguinte, olha só, abre aspas: uma simples pesquisa na internet revela um sem número de publicações alusivas a esses possíveis vínculos. Para investigar Lula, seria necessário fazer o mesmo com todas as outras pessoas autoras das mesmas menções a Bolsonaro. Fecha aspas. Sobre tudo isso, a gente vai conversar agora com o editor do Tijolaço, o jornalista Fernando Brito. Oi, Fernando, tudo bom? E é muito curioso, né, que a gente esteja assistindo, né, o Exército Brasileiro se tornar, né, uma espécie de braço garantidor, né, desse esquema de milícias que está mais do que evidente. Né? Não precisa o Lula dizer, e não precisa um sem número de publicações que se referiu o promotor, mas está muito claro que esse é um esquema de milícias e que está infiltrado
na Polícia Civil, na Polícia Militar, na Polícia Federal e vê-se agora também no Exército, que está servindo como uma espécie de garantidor, de irmão mais velho, para garantir essa maluquice. Né? A entrevista do suplente de Flávio Bolsonaro, o empresário Paulo Marinho, ela tem uma coisa de muito importante, apesar de todos nós já sabermos das cumplicidades, né, que existem entre a máquina policial e os esquemas, primeiro moristas e depois bolsonáricos, né, de utilização do poder. É que Marinho traz um dado importantíssimo. Ele fala de uma intervenção da Polícia Federal adiando a execução de uma operação para a qual já havia todas as informações, já havia todo o preparo, em função de não prejudicar eleitoralmente Jair Bolsonaro. Isso traz uma questão muito interessante, porque nenhum delegado da PF, inclusive aquele que foi soprar para Flávio Bolsonaro que vinha coisa aí, é capaz de tomar a decisão solitária de interromper uma operação que está pronta para amadurecer, para entrar em execução. Foi, se aconteceu, um esquema da estrutura da Polícia Federal do Rio de Janeiro. Notou-se da parte dos moristas uma preocupação muito grande em dizer que era esse delegado Alexandre Ramagem o responsável por essa promiscuidade. Acontece que Alexandre Ramagem já estava fora do Rio de Janeiro desde fevereiro daquele ano. E esse vazamento aconteceu em outubro de 2018. Nessa ocasião, o superintendente da Polícia Federal era o mesmo delegado, Ricardo Saad, cuja substituição Jair Bolsonaro tentou fazer em agosto de 2019, que provocou o primeiro atrito dele com o então ministro Sérgio Moro. Então, há coisas muito obscuras nessa situação. Eu falava do Exército. Está acontecendo uma coisa muito grave. Os jornais agora de tarde divulgam que o general Eduardo Pazuello, que era o segundo imposto ao ministro Nelson Taix, que nem sequer o conhecia antes, imposto por Bolsonaro para o segundo escalão do Ministério da Saúde, que agora está ocupando interinamente o Ministério, está lotando a pasta da saúde de militares de seu conhecimento. Já nomeou um coronel, ele general fica de ministro, nomeou um coronel como secretário executivo, nomeou uma série de outros oficiais da reserva ou funcionários ligados ao Ministério da Defesa e ao Comando do Exército para ocuparem postos no Ministério da Saúde. Enfim, está desmontando a máquina do Ministério da Saúde. Está levando o Exército Brasileiro a assumir o papel de trocar a farda pelo jaleco e se envolver numa guerra que está cada vez mais evidentemente perdida. Isso vai manchar a imagem do Exército Brasileiro. E outro dia, numa gravação, eu disse que a frase que nossa bandeira jamais será vermelha fica incrivelmente traduzida, né, para nosso Exército Vermelho, exército de militares que vão se manchar com o sangue do povo brasileiro nesse combate. Porque vocês verão, a partir de hoje, que os números da pandemia no Brasil, especialmente em São Paulo e no Rio, vão explodir. Hoje, São Paulo teve 324 mortes por novo coronavírus. Esse número é simplesmente 100 corpos maior do que os 224 que eram recorde até agora no dia 28 de abril. Quer dizer, nós temos um crescimento no dia de hoje de perto de 50% no recorde de mortes, que já andava lá em cima e que agora vai chegar perto, se é que não vai ultrapassar, as 1.000 mortes diárias. Quer dizer, o Brasil não só se tornou, como você disse aí na abertura, o terceiro país com mais casos do novo coronavírus, como caminha breve e rapidamente para ser o segundo, logo atrás dos Estados Unidos. Nós vamos fazer a desonrosa companhia a Donald Coroquina Trump. E estamos brincando com isso. A questão mais importante no Brasil hoje é assinar um protocolo usando um remédio que ninguém sabe
até agora se pode produzir algum efeito positivo, mas se sabe que produz vários efeitos negativos. Então, está havendo uma dissolução do tecido nacional. O Brasil está desmontando. Os governantes chegaram ao seu limite. Hoje, nos jornais, os governantes de São Paulo, Bruno Covas e João Dória, dizem que não tem condições de implementar um lockdown porque a polícia militar diz a eles que não tem condição de garantir o bloqueio das vias e o fechamento dos acessos às principais avenidas da cidade. É incrível, incrível. Não podem fazer isso, mas podem despachar 2 helicópteros para São Gonçalo para reprimir um suposto tráfico de drogas e matar um garoto dentro de casa. Será que somos nós, jornalistas, que temos que ensinar esses delegados, esses policiais, que num período de reclusão, de isolamento social, aquelas comunidades estão cheias de crianças dentro de casa, não tem aulas. Não tem aulas. Fernando, você vai entrar... Pois não. Deixa eu aproveitar para a gente acompanhar, então, juntos, o áudio do primo do João, que morreu com 14 anos agora, assassinado pela Polícia Militar. A gente acompanha juntos agora. Esse áudio está rodando nas redes sociais, é um depoimento do primo do garoto assassinado. Vamos ouvir juntos. Aí eles começaram a dar tiro na direção do morro. A gente entrou correndo pra dentro de casa e ficou lá. Aí todo mundo deitou no chão. Aí depois o primo de Duda viu, Matheus viu os policiais entrando e se agachando ali no deck da piscina. Aí a gente foi, deitou no chão, levantou a mão. Matheus começou a gritar que só tinha criança e tinha 2 garotas. Aí eles tacaram 2 granadas assim na porta da sala, que quem tava mais perto da porta era eu e o João. Aí ficou um zumbido, aí eles deram muito tiro nas janelas assim, a gente saiu correndo pro quarto. Nisso que a gente correu pro quarto, ficou João e Duda na copa, deitado. Aí os policiais entraram, mandaram a gente deitar no chão e todo mundo calar a boca. Aí eu olhei pra frente e o João tava deitado, mas eu não sabia o que tinha acontecido. Pra mim ele tava só... Aí foi assim que o policial viu a pulsação dele pra ver se ele tá vivo. O Matheus e o amigo dele pegaram ele, botaram no carro. E nisso que o Matheus tava levando ele pro carro, a gente escutou o Matheus gritando. E uns tiros, as polícias deram tiro no Matheus enquanto ele levava já no carro pro helicóptero pegar ele. Esse é o relato, então, do primo do João Pedro Marcos Pinto, assassinado pela Polícia Militar na tarde de ontem, dentro de casa. E o primo, então, conta o que aconteceu. Ele estava junto com o primo nesse momento. É muito triste, né, Fernando? Eu tenho um filho da idade desse menino. E não tem outra coisa digna para eu fazer, senão perguntar a Sérgio Moro se vai excluir esses caras da punibilidade. Se eles estavam sob violenta emoção, medo justificável, são assassinos da pior espécie. É preciso que alguém diga isso. Os comandos da Polícia Militar, o que fazem? Não botar toda essa guarnição presa imediatamente. Olha, Thalita, eu fui assessor de imprensa de Leonel Brizola, um homem que pagou muito caro por defender essas populações, que foi chamado de defensor de bandidos, de protetor de marginais, porque não permitia, ou pelo menos não tolerava, quando não podia permitir, que esse tipo de brutalidade fosse feita. A história de que Brizola não deixava a polícia subir morro, eu acompanhei de perto. Aconteceu em 1983. 2 policiais, essas duplas, Cosme e Damião, perseguindo um rapaz que havia roubado a bolsa de uma mulher ali no Leme, subiram atrás dele o Morro do Chapéu Mangueira, subiram atirando a esmo. Havia uma criança, uma menina de 8 anos de idade, sentada na porta de casa. Essa menina morreu com um tiro na cabeça. Essa é a história do Brizola, não deixava a polícia subir morro. Sabe por quê? Porque ele simplesmente ordenou ao comando da PM que detivesse os 2 policiais enquanto se apuravam as suas responsabilidades pelo assassinato de uma menina de 8 anos. Os nossos comemoram, vibram como se estivessem fazendo gol, levantando a mãozinha e fazendo sinal de torcida quando acontece uma coisa dessas. É preciso que alguém tenha a dignidade
de dizer que isso é assassinato. É assassinato, e é assassinato promovido por nós, que sustentamos essa máquina policial com os nossos impostos, com o nosso trabalho. Ela se volta contra os nossos filhos. Qual é o crime desse menino? É morar em São Gonçalo? É ser negro? É isso que nós achamos que é o crime dele? A casa que você mostrou no início tem as paredes perfuradas de bala. É isso que você quer para sua casa? É isso que você quer para o seu filho? E ainda mais, não sei se quer a decência, a piedade de deixar um soldado lá e dizer para os pais, o pai chegou desesperado, voltando do trabalho, dizer para os pais, olha, o seu filho foi baleado aqui, infelizmente, ele foi levado para o hospital tal, nós fizemos de helicóptero, para saber onde é que estava. Esperar um dia inteiro à procura do seu filho, vivo ou morto, não se sabe. Quem é que merece passar por essa tristeza? Aquela gente está lá, intocada. As crianças guardadas dentro de casa porque não podem ter escola. Será que não tem no Brasil ninguém com vergonha na cara para dizer que isso é um assassinato monstruoso? Como seria se um bando de criminosos invadisse um prédio no Leblon e assassinasse friamente uma criança branca de 14 anos? É a mesma coisa. É a mesma coisa. Alguém tem que ser capaz de dizer isso. Desculpa, Thalita, eu fico muito irritado com essas coisas, porque eu tenho um guri igual aquele. Eu tenho um guri igual aquele. E eu sei o que eu vou sentir se um dia chegar na casa dele e olhar a parede crivada de balas e não souber que fim levou meu filho e só descobrir no dia seguinte que ele está morto, sem nome, sem endereço, sem adeus, sem parente. Desculpa, mas isso, se os brasileiros não se indignarem mais com isso, então não vale mais a pena viver. Não vai, nós nos transformamos em monstros se nós deixarmos esse tipo de coisa acontecer impunemente. E vai ter muita gente má, ruim, dizendo, anularam o CPF, é menos um que vai virar bandido, como se todas as crianças negras e pobres desse Brasil virassem bandidos. E as poucas que viram, quantas delas não viram por falta de assistência, por falta de uma família, por falta de uma escola, por falta de uma opção de trabalho, por falta de um futuro, por falta de uma esperança? Nós precisamos nos indignar. Pague-se o preço que se pagar de incompreensão. Deixem que os idiotas digam que você é protetor de bandidos. Deixem que digam. Você sabe o que você é. Desculpa, é muito emocionante isso para ser tratado como, realmente a polícia não pode agir assim, tem que preservar, tem que... Não dá para ser assim. Não dá para ser assim. É preciso você se colocar no lugar dessa gente que não tem quem fique no lugar dela. Nós temos uma camada de governantes que está ali achando que o aplicativo da internet que vai garantir o auxílio e não sei o quê, um bando de gente que tem a mente na Barra da Tijuca, nos condomínios fechados, que não sabe como é morar no Jardim Catarina, lá em São Gonçalo, não ter água, não ter luz, não ter segurança, de ser perseguido por bandidos, de ser perseguido por polícia, de ser perseguido por polícia estadual, federal. O que estava fazendo a Polícia Federal lá? Vai acabar com o consumo de drogas agora, no meio da pandemia? Ora, são palhaços, são palhaços. Não pode fazer uma operação dessas no meio de um isolamento social que encheu as favelas, as casas, as comunidades pobres, de crianças que não têm para onde ir, e sair dando rajada de tiro. Mas não tem um governante que fique indignado com isso. Onde é que estão as prisões dessa guarnição da polícia militar? Onde é que estão os policiais federais que participaram dessa operação assassina? Estão presos. Tiraram deles as armas e os distintivos. Nos Estados Unidos, que vocês idolatram tanto, o que teria acontecido com esses policiais? Todos eles teriam entregue a arma e o distintivo. Se não, e se fossem militares, estariam detidos. Não é assim que vocês idolatram os Estados Unidos? Pois lá, existe uma coisa que se chama responsabilização penal. E aqui, o senhor Sérgio Moro, que está se fazendo agora de santo, porque resolveu romper com o demônio a quem serviu durante 1 ano e 5 meses,
Foi ele que propôs, foi ele que assinou o excludente de punibilidade que faz e faria, se fosse aprovado, com que essa gente que matou o menino João, ontem, desculpe, lá em São Gonçalo, estivesse solta e impune, alegando susto, medo, surpresa, violenta emoção. Violenta emoção eles não têm, porque uma pessoa de bem, um homem que mereça esse nome, uma mulher que mereça esse nome, não pode deixar de se emocionar por uma criança sendo assassinada dessa maneira. É revoltante, e claro, a gente entende a sua revolta e é justíssima. Hoje de manhã eu acompanhava pelas redes sociais e havia ainda esperança de que os familiares encontrassem o João com vida. Eles mobilizaram uma campanha para encontrar o garoto e logo depois veio a notícia de que a família tinha encontrado no IML. Então é muito triste e é preciso, a gente precisa de respostas e de ação para que isso não fique impune, para que casos como esse, que são muitos, não fiquem impunes. Fernando, agradeço demais, muito obrigada, um beijo grande para você. Até logo, Thalita, desculpe a exaltação.